Nos vídeos anteriores, nós desenvolvemos duas versões do problema TwoSum. No vídeo de hoje, nós vamos olhar uma terceira versão desse problema chamada ThreeSum. A ideia por trás desse problema é que nós vamos receber um array de números inteiros, né? E a gente quer retornar um conjunto de trios em que a soma de cada trio é igual a zero, né? E a gente deve observar ainda que cada trio deve conter índices distintos e o conjunto deve conter, então, trios distintos, né? Então, um exemplo, vai ser mais simples do que a descrição. Imagine que a gente recebeu essa série de números, né? E o que a gente quer retornar, então, é um conjunto de trios, né? Em que a soma de cada trio é igual a zero, né? Então, aqui no caso, menos 1 e 2, se a gente somar esses valores, o resultado final é zero, né? E, novamente, a gente tem que observar que a gente não pode retornar os mesmos índices, né? E índices repetidos, né? E que esses conjuntos também têm que ser distintos, né? Então, aqui nesse exemplo, a gente já tem um teste que vai rodar para a gente com a expectativa do que a gente tem que receber, né? Nesse caso aqui, então, a gente quer que o resultado seja 2, ou seja, a gente quer uma lista aqui com 2 elementos, né? E aqui a gente está olhando o primeiro elemento e o segundo elemento, testando que os valores que nós recebemos em cada trio são os que a gente espera aqui, né? Então a gente pode começar a fazer a nossa implementação. Vou remover esse não. Então a primeira coisa que a gente pode fazer é definir o que a gente vai retornar, né? Então vamos definir um conjunto de uma lista de inteiros. Vamos chamar isso de res. E a gente pode retornar esse valor, né? Ok. Então a segunda coisa que nós vamos fazer uma optimização. Nós vamos marcar os números que nós já vimos enquanto nós estamos fazendo a iteração. Então aqui a gente pode fazer set. E similar ao problema anterior de TwoSum, né? A gente pode marcar os números que a gente já viu ao complemento, né? Então, ok. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é apenas começar a fazer a iteração dos valores de nomes, né? Ok, e aqui a gente vai fazer a primeira optimização que eu mencionei. Uma vez que a gente não pode ter valores repetidos, né? Então a gente pode checar aqui se esse número já existe no nosso conjunto, né? Isso é uma optimização, claro. Então aqui, se esse número é novo, a gente não viu ele, né? A gente pode então abrir um segundo loop. Começando do valor, um valor acima de i, né?
Isso quer dizer que a gente já tem 2 loops, então a nossa implementação a gente já está falando Big O, né, vai ser quadrático, né. Então aqui, uma vez que a gente viu esses 2 números, a gente pode calcular o complemento, né. Então, dado o número no índice I e J, a gente pode calcular o complemento e agora nós estamos interessados em ver se a gente já viu esse valor, né? Então, similar ao problema TOSUM, né? A gente pode fazer essa busca aqui. Então, sim. Então, se a gente viu esse complemento que a gente está procurando, né? E esse complemento se refere a essa iteração I, né? Quer dizer que a gente completou um trio, né? Então a gente pode definir aqui o nosso trio, triplet. Então, a gente pode fazer o número que a gente tem I, J e o nosso complemento, né? A gente achou ele. E a gente tem que lembrar também que a gente não pode ter valores repetidos, é por isso que a gente está usando um conjunto, um set aqui. Então a gente tem que ordenar esses valores, né? E depois que a gente ordenou esses valores, a gente pode adicionar o nosso resultado, né? Então, add triplet, né? Collection sort. Beleza. E agora a gente tem que tratar o caso em que a gente não encontrou esse valor, né? Então, aqui a gente vai colocar então o nosso valor J e a gente vai colocar o nosso valor I, né? E é isso, né? Então agora a gente pode tentar rodar a nossa implementação usando os nossos testes. E os nossos testes passaram, né? Então isso quer dizer que a gente, no nosso primeiro exemplo, a gente conseguiu achar os 2 trios, né? No segundo exemplo também a gente consegue ver que o nosso caso em que a gente não consegue achar nenhum trio, né? Também passou. E nesse caso aqui também, a gente também consegue perceber que se todos os valores são 0, a gente retornou corretamente apenas um trio, um resultado, né? Ok, essa foi mais uma variação do problema TOSUM, esse é o TreeSum. Então em vídeos futuros a gente pode ter ainda outras variações. Mas por hoje é isso, vou ficando por aqui e até a próxima.